Primeiro dizer bom dia a todo mundo, né? Espero que estejam todos bem e se cuidando. A gente, com certeza, quando programou esses eventos, a gente não imaginava que algo como isso poderia acontecer, embora acho que todo mundo, né, já imaginava que algo poderia acontecer, mas nunca imaginou nessa dimensão. Então, a gente, felizmente, teve a oportunidade de transformar isso num evento online. Já tivemos um primeiro módulo que foi um pouco de noções gerais, né, direito penal criminal. Muitos de nós, felizmente, não tivemos que lidar com isso nas nossas carreiras até recentemente, mas, infelizmente, temos aqui um momento que isso se tornou mais importante. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Matheus Bueno, sócio do Bueno e Castro, e a gente está nesse ciclo de eventos já desde o ano passado. Esses dois, como eu mencionei, a gente teve um primeiro módulo no mês passado, estão dedicados à criminalização do não cumprimento do ICMS, que, como vocês já devem saber, foi uma decisão muito relevante, embora ainda não publicada, do STF em dezembro, que nasceu, e a gente vai falar mais detalhe disso logo adiante, nasceu em 2018 com o STJ, mas, enfim, em dezembro a gente teve um julgamento que definiu-se uma tese de que não recolher o ICMS, mesmo quando declarado, seria um crime, e isso ganha mais importância ainda quando a gente passa num momento de crise como o atual, em que as empresas vão ter que lidar com uma falta de caixa crônica aí. E eu acho que, sendo bem pragmático, nós sabemos que na lista de ferramentas que o empresário tem à mão, sempre existe a de adiar pagamentos, e nós sabemos que os tributos são, boa parte das vezes, uma das primeiras opções a entrar nessa decisão. Primeiro porque são valores relevantes, segundo que é uma dívida relativamente barata, né, para você adiar. Você está sujeito a uma multa que não é barata, mas você está sujeito a encargos de juros que são, sim, baratos, com Selic a juros simples. Então, isso já ganhou importância quando vem em dezembro e agora, com o momento atual, muito mais, porque a gente sabe que várias empresas vão ter que lidar com isso. Gostaria então de apresentar para vocês o nosso colega professor Davi Tangerino. Nós já estivemos juntos mais de uma vez falando desse assunto, inclusive, antes do julgamento do STF, né, Davi? Infelizmente, a gente, na ocasião, lá em 2018, quando a STJ começou a falar do tema, nós vimos a importância disso e tentamos alertar para o temor, né, para o terror que poderia se instalar. O STF ficou a meio termo, talvez vamos entrar em detalhes adiante, mas ele com certeza confirmou um motivo de preocupação para todo mundo. O professor Davi é sócio do Davi Tangerino e Salo de Carvalho, da TSC Advogados, além de professor da GV, da UERJ e meu colega de turma da São Francisco, que também é mestre e doutor pela USP também. É sempre um prazer ter você com a gente, Davi. Obrigado. Quero mais uma vez agradecer, cumprimentar a todos e agradecer Deus, enfim, pelo convite. É uma satisfação poder bater um papo sobre esses temas com vocês. Temas esses para os quais nós temos talvez mais perguntas do que respostas, pela sua novidade, mas eu vou tentar mostrar uns processuais penais que possam ser, que acho que vão ser relevantes nesse debate aí a médio e longo prazo. Então, aqui, a nossa programação, Davi, o que eu pensei em fazer é, no primeiro item, né, recapitulando, um resumo do primeiro módulo, que são aquelas noções gerais de direito penal criminal. Talvez você possa ajudar a gente a rever um pouco dos conceitos mais importantes, para depois a gente ir, aí a gente fica no bate-bola, acho que tranquilo, entre o que aconteceu no STJ em 2018, que antecipando um pouco aqui, foi uma bomba, e o que o STF acabou definindo agora em 2019, que, de novo, não temos o acórdão publicado, mas trouxe algum alento, mais algumas preocupações. E, até para preparar o terreno para o pessoal ver na prática o que vai acontecer, eu deixei no item 4 aqui algumas perguntas já antecipadas que nós temos ouvido de alguns clientes, né, e discutido com eventos como esse, que eu acho que faz todo sentido todo mundo ver. Então, Davi, se você estiver de acordo, a gente pode passar por um resumo do que a gente viu no mês passado de questões gerais, para daí a gente entrar realmente no que o STJ e o STF acabaram definindo no final de 2018, agora no final de 2019. Então, se você quiser conduzir essa parte, eu fico mais do que à vontade à disposição para te ajudar na condução aqui. Bem, então,
muito rapidamente, né? Só relembrar alguns conceitos que vão ser importantes na nossa discussão de hoje, né? No encontro passado, eu lembrei vocês que nós temos dois grandes grupos de crimes tributários. Um, né, o grupo dos crimes tributários materiais, que, por definição, são aqueles cujo resultado, né, no caso, o pagamento a menor do tributo devido, integra o próprio tipo penal. Né? A exemplo do homicídio, é preciso haver, né, o resultado integra a própria criminalização. Né? Para esses, bom, e aí em oposição nós temos os crimes tributários formais, cujo resultado, embora exista, não tem relevância para o tipo. Né? Os crimes tributários formais, os crimes formais em geral, eles são uma antecipação do poder punitivo. Né? Eu não preciso esperar ou requerer que haja a produção de resultado para ter crime. Eu vou criminalizar a conduta em si. Né? E aí, no crime tributário formal, essa conduta é o descumprimento de um dever, né? Um dever tributário. Né? Então, terminando o formal, né? Qual que era os exemplos mais claros de crime formal? O artigo 2º da Lei 8.137 de 90, até vir essa decisão do Supremo, e o artigo 68A, a famosa apropriação indébita previdenciária. Para os crimes tributários materiais, há uma particularidade. Né? Como o 142 do CTN diz que compete privativamente a administração, o lançamento, este privativamente fez uma diferença enorme na interpretação do tipo penal, que, resumindo muito, chegou à conclusão de que, para conciliar o direito constitucional à ampla defesa, sancionatória em geral, e como só a administração pode dizer se houve supressão ou redução de tributos, então a instância penal tem que esperar a instância administrativa tributária até o final. Né? Isso está na súmula vinculante 24 e se aplica classicamente para o artigo 1º do 8.137 e para o 337A, né, a chamada sonegação previdenciária. E como eu quero imaginar que a maioria das pessoas aqui sejam mais acostumadas com o tributário, né, cuja responsabilidade é, na maioria das vezes, objetiva, né, esse tipo de responsabilidade não existe no direito penal. A responsabilidade penal ela é sempre pessoal, né, então não ultrapassa a figura do sujeito, nem o sujeito pode ser responsabilizado, obviamente, por conduta de terceiro, e subjetiva. Né? Ou seja, tem que ter algum componente de intenção, né, do sujeito, que está mais forte no dolo, né, mas que também se encontra presente na culpa de alguma forma. Tá? E esse componente subjetivo também se faz sentir numa categoria que é bem própria do direito penal, que é a culpabilidade. Eu sei que essa palavra é plurívoca, mas crime é fato típico, né? Então a adequação do fato à norma incriminadora, antijurídico, em que a gente analisa aquelas hipóteses em que o ordenamento excepcionalmente justifica uma ação típica, então legítima defesa, estado de necessidade. Mas nós temos essa terceira categoria, que é a culpabilidade, que é a categoria de reprovabilidade. Como o direito penal administra a sanção mais grave que tem em tese, historicamente, se tem esse componente adicional de reprovação. Né? E a gente chega a esse conceito por exclusão. Quando é que eu não posso reprovar a conduta do agente? São todas hipóteses em que nós não poderíamos ter exigido uma fidelidade do sujeito ao direito. Então, erro de proibição, coação moral irresistível, tá, mas o que nos interessa aqui
existe uma cláusula geral, né, extra legal, mas muito aceita na jurisprudência, que é a chamada inexigibilidade de conduta diversa, ou seja, não era exigível daquele sujeito que ele fosse fiel ao direito. Isso tem aplicação, por exemplo, nos crimes tributários, e acho que esse parâmetro vai ser muito importante para a gente. Nos casos, por exemplo, de penúria financeira, em que o empresário, com o patrimônio que ele tinha, sobretudo o patrimônio líquido que ele tinha ali conseguiria arcar com todas as despesas, digamos assim, daquele momento, né? Então, por hipótese, ele privilegia folha e líquida, né? E aí é que está o problema criminal. Fornecedores, os insumos absolutamente necessários para a sua prática e não paga o imposto, né? Do ponto de vista da teoria do delito, o que existe aqui é o reconhecimento de que o bem jurídico preservado, né, a própria função social da empresa, a subsistência dos funcionários, etc., a curto e a médio prazo, porque se eu paro de pagar o fornecedor, eu paro de produzir, portanto, eu vou ter que demitir dali a pouquinho aquele sujeito. Tem uma relação, digamos, pelo menos de equilíbrio entre a pretensão arrecadatória estatal, né? Até porque você continua devendo aquele tributo, apenas que você não consegue adimpli-lo naquele momento, né? Davi, Oi. posso Por já favor. trazer um comentário aqui, uma dúvida, na verdade. Uma das... A gente falou de culpabilidade e inexigibilidade de conduta diversa. Aqui entraria, acho que você mencionou, erro de proibição, né? A gente tem, atualmente, nós não vamos entrar em detalhes do que seria a penúria financeira, né? E quando é que você adiar o tributo pode entrar nessa excludente, ou enfim, nesse atenuante aí. Estou usando com certeza um termo errado aqui em termos criminais, mas enfim. Tranquilo. O erro de proibição, você já viu, acho que isso pode de alguma forma ser trazido, porque uma coisa é o seguinte: nós somos profissionais que só lidamos com direito tributário. A gente está sendo literalmente soterrado por novidades, seja porque a gente está atento ao diário oficial, seja porque a gente recebe de vários, e aqui todos os nossos colegas que estão nos ouvindo estão na mesma situação, recebemos informativos e notícias a todo tempo. Acho que nos meus 20 anos de experiência advogando, militando na área tributária, eu nunca vi um período com tanta novidade, a ponto da gente ter, na semana retrasada, até uma instrução normativa fake. Saiu uma instrução normativa minutada com assinatura, inclusive, do secretário da Receita Federal, que o pessoal já saiu divulgando e já até fazendo matéria em cima, e depois, no dia seguinte, quando saiu no Diário Oficial, descobriram que não era aquela instrução normativa. Onde eu quero chegar? Todos nós estamos soterrados de informações, todo mundo está fazendo lives como essa, e para tentar explicar essa bagunça toda, e eu não duvido que alguém vá legitimamente se equivocar e deixar de recolher algum tributo, justamente por não compreensão do que realmente está sendo prorrogado, suspendido ou parcelado. Tem uma das primeiras medidas que o governo fez e implementou, né, porque várias ele prometeu e ainda demorou para fazer, mas uma das primeiras foi adiar o Simples. Mas com um detalhe muito importante, né, foi a promessa foi primeiro feita por um ato do governo federal. Então, ele não pode simplesmente adiar o Simples, né, aquele recolhimento simplificado que interessa talvez 90% dos contribuintes no Brasil, ele não pode dizer que eu vou adiar o Simples da parcela estadual da parcela municipal. Então, eu não duvido que várias pequenas empresas, ou até médias, ou até gente que tenha realmente assessores profissionais auxiliando nesse ponto, não tenham atentado que quando essa promessa saiu, ela simplesmente dizia que, olha, a parcela da arrecadação federal que é realizada via Simples vai ser diferida 5, 6 meses para frente. Mas, em tese, a parcela estadual e municipal ainda não teria acontecido. E a empresa simplesmente não pagar a guia do Simples no vencimento, ela estaria na parcela federal em dia, porque o vencimento foi prorrogado, mas já estaria na parcela estadual e municipal em atraso. A gente vai entrar mais para frente no detalhe de até onde a decisão do STF se aplica aos tributos que não ICMS, né, que estão expressamente na tese. Mas, aqui, terminando o meu discurso, mas a pergunta é,
Você entende como factível e lógico, ou de alguma forma aceitável pelo judiciário, uma alegação de erro de proibição, no cenário atual que a gente tem tantas normas prorrogando, reduzindo, adiando impostos, que o contribuinte pode dizer, olha, eu, na verdade, estava uma avalanche de coisas acontecendo e eu assumi que eu não precisava pagar, tanto que eu declarei, mas não paguei. Isso é algo aplicável nessa área? Em tese, isso seria uma hipótese de erro de tipo permissivo, né? Na verdade, o sujeito acha que existe uma condição, uma circunstância que tornou aquela conduta legal, né? Então, por hipótese, a prorrogação do simples, o sujeito achou que isso embutiria todas as dimensões, né? Todos os tributos embutidos nesse programa, né? Isso vai ajudar o juiz, agora do ponto de vista prático, né? Na medida de fraude, né? Porque os crimes tributários, até é bom que o slide continue esse aí, ó, redução do tributo devido mediante fraude, né? Então, provavelmente o juiz vai entender que não houve o dolo de fraudar, né? Porém, houve uma dúvida, um erro, um honest mistake, né, como se fala em inglês, e que, portanto, aquela infração que provavelmente do ponto de vista tributário vai se manter, porque eu acho que essa argumentação não aproveita o âmbito tributário, talvez na redução da multa, aí vocês conseguem entender melhor do que eu, naturalmente, temos aí uma boa margem para a exclusão do dolo. Agora, na teoria do erro, né, tem lá o erro invencível, que isenta, na verdade deixa de ser crime, né, mas tem o erro vencível, que é o seguinte, eu reduzo a sua pena, para facilitar um pouco aqui a nossa análise, sim, tem margem, mas a regra geral é sempre, na dúvida, faça uma consulta, porque ainda que o profissional que você consultou erre, o que é razoável nesse cenário de tanta incerteza, o sujeito em si disse, bom, eu tinha uma dúvida, consultei, obtive esse feedback, ele estava errado, mas veja, eu tive a intenção clara de me informar, tá? Tive uma conduta coerente razoável de tentar confirmar se realmente aquele imposto estava vencido ou não, e ainda que a resposta tenha sido errada, eu tenho, acho que, um bom argumento. Exatamente, um bom argumento penal, sem dúvida, tá? Uhum. Bom, o resumão, a retomada do resumo era essa. Não sei se tiver alguma dúvida, a gente pode seguir. Podemos. A gente tinha mais essas anotações de punibilidade. Não sei se você quer complementar com alguma coisa, senão eu vou para o STJ. Eu acho que a gente pode ir só rapidinho, porque esse tema pode voltar depois, né? Então, vou tentar fazer aqui linhas gerais, né? A primeira observação importante nós chamamos no direito penal prescrição direito material e decadência direito processual, o que me parece é o sinal invertido do tributário, né? E o prazo de decadencial do tributário me parece que é de 5 anos, e do penal varia conforme a gravidade, né? Então, no artigo 2º da 8.137, que é o menos grave deles, a prescrição de 4 anos, portanto até menor que da decadência, e nos demais, aí no de 4 o descaminha em 8, e o do artigo 1º é de 12 anos. 12 anos a contar da Constituição definitiva, né? Então, de um lado o Supremo melhorou bem, na minha opinião, o arranjo de forças ali, no sentido de esperar a instância administrativa terminar, mas na contrapartida, a prescrição fica impossibilitada pelo mesmo motivo. Então tá bom, então não tem tipicidade enquanto a administração não disser, mas se não tem tipicidade, obviamente não tem prescrição correndo também, né? O pagamento extingue a punibilidade, o parcelamento suspende. Agora, nós temos que começar a trabalhar com cenários em que isso não vai ser possível, né? Então, o artigo 2º admite transação penal, aquele acordo com o Ministério Público que evita o processo, portanto não perde a primariedade, nada, depois a gente volta melhor nisso. O descaminho admite suspensão condicional do processo, então o juiz recebe a denúncia, o sujeito vira réu,
mas a ação fica suspensa, né? E o artigo 1º do 8.137 não admite nenhum desses instrumentos. Poderia fazer ali o acordo de não persecução, em que há uma confissão de crime, mas aí há a confissão, você faz um acordo, tem que cumprir prestação de serviço à comunidade, tem que reparar o dano, enfim. Não é uma solução indolor, tá? Uhum. E, Davi, só para recordar, o não pagamento que o STF criminalizou em dezembro é esse que admite transação penal e a gente tem 4 anos de prescrição, certo? Isso. Okay. A chamada apropriação indébita tributária, então, eu tenho 4 anos de prescrição, ou seja, Isso. o Ministério Público pode vir atrás de mim até antes do fisco, né? Ele tem até 4 anos. Se o fisco chegar no 5º ano e o Ministério Público não tiver chegado, em tese eu já estou desse problema livre. E ele vindo atrás de mim, eu ainda tenho a oportunidade de fazer a tal da transação penal. Isso. 4 anos agora descolado do procedimento administrativo, né? 4 anos do fato. Perfeito. Ou seja, o dia que você deveria ter adimplido a obrigação e não o fez, tá? A gente vai entrar em detalhes isso adiante, mas só para todo mundo já ficar ciente, eu acho que esse é um crime que vai afetar muitos tributos declarados pelo próprio contribuinte. E quando eu mesmo estou declarando, e o Davi e eu vamos entrar ainda, acho que numa discussão muito profunda aqui, mas se é crime eu declarar e não pagar, será que não vale a pena eu simplesmente não declarar? Agora, quando eu declaro, que é a situação que até hoje nunca foi vista como crime, né, até o julgamento de 2018 no STJ e agora 2019 no STF, que acho que diminuiu um pouco o limite aqui das divisas desse crime, mas até então o que acontecia muito era a empresa decidir por declarar e não pagar, né? Então, ou seja, ela fugia da sonegação e simplesmente abriu na visão dela, um ilícito civil ali sujeito a multa e juros. Mas boa parte desses tributos, como eu mesmo declaro, eu não teria um procedimento administrativo de lançamento, porque eu mesmo já estou confessando. Ou seja, o processo de cobrança do fisco seria imediatamente a cobrança amigável, como eles chamam, né? Embora esse nome seja um nome em si curioso, contraditório, uma cobrança amigável, mas enfim, e depois eles já mandam prescrição em dívida. Então, a gente, na boa parte dos tributos que estão sujeitos a esse novo tipo penal, como o próprio contribuinte quem declara o quanto ele deve, PIS/COFINS, eu declaro meu faturamento, quanto que eu devo. Se eu declarar o valor e o fisco achar que aquele valor é devido mesmo, ele já pode vir me cobrar. E o Ministério Público também não precisaria esperar o processo de execução fiscal judicial e adiante. Ele já poderia apresentar uma denúncia ou vir atrás de mim. Ok. Vamos para a STJ, Davi? Ou tem mais algum comentário aqui? Não, se não tiver nenhuma questão, vamos sim. Opa. Aqui surgiu uma pergunta aqui, Matheus, deixa eu ler aqui. O Diego pergunta: gostaria de saber qual tratamento... Deixa eu andar essa janela aqui que eu não estou conseguindo ler a pergunta. Qual o tratamento que vem sendo dado ao oferecimento de seguro garantia em processos judiciais tributários para fins de suspender representações fiscais para fins penais em autuações tributárias? Pelo que me parece, não há um entendimento geral sobre esse tema. Apenas o depósito, parcelamento ou demais situações do artigo 151 do CTN teriam o efeito de suspender a pretensão punitiva, oferecimento da denúncia, etc. Obrigado pela pergunta, Diego. Vamos lá, Diego. A representação fiscal para fins penais não vai ser suspensa por nenhuma medida que você tome, tá? Porque, do ponto de vista do auditor fiscal, ele é só uma comunicação, o dever dele de comunicar, até porque ele não tem o poder de mover sozinho, né, a máquina penal, né? Qual o efeito que você pode conseguir com o seguro garantia? Então, vamos lá. Efeito expresso só tem para o parcelamento. Estou falando das hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, né? Efeito expresso ao parcelamento. Na ausência de efeito expresso para as outras figuras, a jurisprudência é bastante conservadora, né? Dos tribunais superiores, tá? Na minha experiência, esse é dos temas que tem muito mais aceitação no juízo de primeira instância, depois um pouco menos no segundo e piora no STJ, tá? Mas eu acho que justamente porque a gente está com uma amostragem baixa,
chega no STJ os casos de negativo, tá? Mas, enfim, em São Paulo, por exemplo, eu tenho boas experiências com isso. Obviamente, o mais aceito é o depósito, né? Ele é mais aceito porque ele é o mais seguro, né? Realizado o depósito, o valor ele não pode ser sacado, salvo com autorização da PGF, da Procuradoria da Fazenda, que é, aí vocês me dizem, não deve ser muito normal, né? O dinheiro já está no caixa do ente, o que não é nenhuma pretensão, né? Efetivamente o ente já pode usar aquele dinheiro. E 3, ou o contribuinte está certo e o crime não existia, ou o contribuinte está errado e o dinheiro está ali, né? E aí chegamos nas garantias, né? As garantias são menos seguras que os depósitos. Primeiro porque ela não é líquido, né? Ele não o dinheiro não está ali depositado. O garantidor pode, numa eventualidade, e aí veja Covid, né? Pode quebrar, né? E aquela garantia pode desaparecer. E aí o nível de aceitação é bem mais baixo, tá? Eu acho que, pela minha experiência, o seguro fiança que tem que ser renovado anualmente, por exemplo, é o mais fraco deles, né? Rarissimamente algum juiz aceita isso. Quando aceita, é porque não percebeu bem o modelo de garantia, né? Mas eu diria que em São Paulo, por exemplo, no âmbito estadual, a chance de um procedimento penal, e aí nós estamos falando agora do inquérito, tá? Ou da ação penal, é bem difícil, nós já estamos em âmbito de ação penal, talvez seja ali de uns 30% de chance de um juiz de primeira instância aceitar a garantia como equivalente ao parcelamento, tá? No depósito, o assunto é melhor. Tem juiz que considera o depósito equivalente ao pagamento e extingue a punibilidade, que obviamente é o melhor dos mundos. Mas a maioria é um pouco mais conservadora, eu acho razoável essa interpretação de dar o mesmo efeito no parcelamento. Uma longa ponderação para dizer que a garantia, o seguro garantia, ele tem uma chance de sucesso baixa. Não vou dizer muito baixa, mas ela é menor do que 50%, tá? Davi, deixa eu complementar a pergunta do Diego com um comentário. Talvez o que a gente tem visto, né, o CNJ, acho que duas, 3 semanas atrás, flexibilizou um pouco ou deu um sinal muito claro para que a substituição de garantias fosse mais, vamos dizer assim, aceita, né? E acho que muito no contexto da penúria financeira de que todo mundo tá passando por aqui. Então, tá todo mundo tentando ajudar de alguma forma, né? Então, a gente teve ontem uma consulta de um cliente, acho que faz sentido recordar que o seguro garantia, tudo isso hoje tem previsão no Código de Processo Civil, inclusive. Ele tem até um adicional de 30%, né, que você coloca. E para fins tributários, acho que a discussão ganha outros patamares, né? Porque eu consigo ver o contribuinte muito mais forte perante o juiz para pedir a substituição de um depósito, de uma garantia por uma garantia financeira como um seguro garantia, uma carta fiança, o que seja, na justificativa que não tem por que ele travar todo aquele caixa num depósito para ter o efeito tributário, se ele poderia dar uma garantia de um bom banco, vamos dizer assim, que financeiramente tem o efeito equivalente para o fisco, num cenário atual em que o caixa é um recurso escasso e valioso e que, inclusive, se discute no Congresso alternativas para você poder liberar os depósitos que hoje estão sendo feitos, né? Então, na parte tributária, a gente sabe que desde 98 a lei fala que os depósitos judiciais de tributos, por exemplo, ficam à disposição do ente arrecadador, ele pode usar até 80%, mas ele tem uma obrigação de devolver em 48 horas da intimação do governo, do juiz, na verdade, com correção da Selic. Isso veio naquela lei lá de 98. E aí a gente vê mais recentemente uma intensidade maior de decisões, inclusive colegiadas e do CNJ,
permitindo a flexibilização para, olha, não precisa só o depósito, vamos liberar o depósito, vamos aceitar a garantia. Você acha, Davi, que na parte penal pode haver agora uma tendência do juízo, se em primeira instância já era mais fácil, agora ele pode ver, putz, realmente o cara já está sem caixa. Não tem por que eu exigir só o depósito para poder permitir a suspensão do processo penal? Você acha que isso é um momento que ganha importância? Acho que a resposta é a seguinte: se a instância administrativa sinalizar nesse sentido, a máquina penal vai responder de acordo, tá? Em regra, o sistema penal depende muito das instâncias administrativas para punir, né? Quando ela chega à conclusão de que não teve infração ambiental, tal, aí eles já não gostam muito, mas para punir eles dependem muito da instância administrativa, e no caso tributário dependem assim profundamente. É muito difícil você entrar em juízo numa discussão de mérito, juízo criminal, né? Se a instância administrativa tiver chegado a uma conclusão negativa. Mas nesse caso específico, o inverso é verdadeiro. Se a administração der sinais de flexibilização e aceitação de outras figuras, o juízo penal vai ser sensível, porque, para o bem ou para o mal, se consolidou muito essa história de que, no final do dia, o direito penal é um reforço arrecadatório do Estado em matéria tributária. Tem juízes que odeiam essa posição e, portanto, são muito simpáticos a aceitar o seguro garantido, tirar aquele trabalho da frente dele, porque ele não acha que ele é auditor fiscal, ele não é PGFN, né? Mas, enfim, esse, então, vai estar mais aberto ainda à questão administrativas. E mesmo aquele mais punitivo, ele não tem muito instrumental no penal para ficar batendo nisso. Então, ele provavelmente vai ser correio de transmissão dessa sinalização administrativa, tá? Ok. O Davi, outras perguntas aí. Deixa eu fazer ela aqui para todos ouvirem. Bom dia, estamos falando da inexigibilidade de conduta diversa ao considerar a manutenção da empresa em contraposição à arrecadação do Estado. Estamos falando de inexigibilidade da conduta diversa ao considerar a manutenção da empresa em contraposição à arrecadação do Estado. Contudo, em um momento em que o Estado necessita de dinheiro para a manutenção do coletivo, principalmente para tributos destacados de terceiro semestre, esse argumento se mantém? Eu não sei a sua opinião, Davi, mas acho que o argumento vai sempre existir, e aí é a grande dificuldade do judiciário, né? De um lado, as empresas têm um pleito legítimo de que o caixa é importante, elas precisam manter os salários, os fornecedores, manter a cadeia funcionando. Do outro, Estado também vai dizer, olha, eu também preciso justamente da arrecadação, é agora que eu preciso mais, porque eu já não vi numa situação fiscal confortável, e agora eu estou aumentando em muito os gastos públicos para justamente poder controlar os efeitos disso. Acho que, Eduardo, acho que esse é o grande dilema, né? A gente tem o sistema todo conectado, né? Então, as empresas têm um pleito legítimo, na minha opinião, mas é verdade que o Estado também não pode dizer, olha, mas eu também não posso dar uma moratória restrita e geral, se eu já não tinha muita reserva, já vinha numa situação periclitante, inclusive com riscos, né, de responsabilização dos administradores e tal, e não é agora que eu vou conseguir fazer isso. Tanto que, exceção à redução da FGTS, Sistema S, a boa parte das medidas fiscais que foram tomadas pelo Brasil até agora foi dar prazo. O que, inclusive, está em linha com o que o resto do mundo tem feito, né? Houve um estudo da OCDE, bastante discutido pelo pessoal da GV recentemente, que mostra que o Brasil não está muito diferente do resto do mundo. O mundo todo está percebendo que a situação é desafiadora para todos, mas não houve nenhum governo que, por enquanto, simplesmente abriu um monte de arrecadação dizendo, fica com caixa e mantém os empregos. Ele falou, olha, vamos tentar manter o emprego, reduz a despesa, naturalmente reduzir o encargo, te dou mais prazo, mas realmente esse eu acho que é o grande dilema do judiciário, como foi o caso, por exemplo, da semana passada, já retrasada, onde a Fiesp, aqui em São Paulo, tentou suspender os pagamentos estaduais para todos os associados, e a decisão judicial falou assim, olha, não duvido que existam empresas aí que vão realmente precisar disso, mas eu não posso, numa ação coletiva, irrestritamente liberar o pagamento de todos, porque justamente eu preciso ter condições de dizer, caso a caso, quem que precisa mais desse recurso, porque, aí sim entra o seu comentário, Eduardo, o Estado também precisa da arrecadação para poder fazer frente aos efeitos da pandemia. Eu acho, Eduardo, que vai ter um papel ambíguo aqui, tá? Eu acho que para o
fraudador grave, digamos assim, né? Quando você está realmente diante de uma fraude, aí vai pesar muito, vai piorar a percepção do judiciário em relação àquele sujeito pelo caixa curto, né? Agora, para o sujeito que efetivamente está numa penúria financeira, eu acho que não. Eu acho que mesmo diante da necessidade tributária, existe uma percepção geral mais ou menos alimentada pelo Bolsonaro, por exemplo, mas que não é negada por nenhum dos governadores, de que as empresas precisam se manter abertas, né? Quebradeira de empresas só vai retroalimentar a recessão. Então, é melhor dar uma relaxada agora para você ter a chance de coletar o tributo depois do que você insistir agora e o sujeito quebrar e você tirar o sujeito da economia. Né? Até porque existem alternativas, né? Além das reservas. Meirelles mesmo está defendendo aí que se imprima mais papel, porque diante da recessão isso não vai gerar inflação e tal. E no final do dia, de novo, isso não vai valer para fraudador grave, digamos assim, né? Entre o sujeito preservar ali a subsistência da Maria, do João, do Pedro, concretamente representados naquele caso, e uma diminuição que por maior que seja, ela nunca vai ser 1%, nunca vai ser algo tangível no orçamento do ente, eu acho que o juiz vai privilegiar o concreto, né? Aquele empresário para aquela folha de pagamento. Acho que mesmo nesse jogo de forças, a pretensão arrecadatória aqui continuará cedendo às necessidades primeiras daquela empresa, tá? Então, o João pergunta assim: passo por essa situação, preciso fazer um depósito de 200 mil, estou buscando um seguro garantia, fiança. Isso orientado pelo próprio banco por ser mais barato. Se entendi, é perfeitamente válido atualmente apresentar esse seguro como prova do referido depósito. Olha, João, não é bem assim, né? Do ponto de vista penal, né? Eu não sei se já existe um procedimento em curso no seu caso, se já existe um inquérito, né? O seguro, nesse caso, te gera uma possibilidade de o seu procedimento criminal ser suspenso por esse depósito, tá? Agora, não é garantia. Pode ser que você deposite e o Ministério Público fale: olha, esse depósito, aliás, a garantia financeira não é equivalente ao pagamento, ele é mais fraco ainda que o depósito e, portanto, eu vou seguir o procedimento criminal, tá? Não sei se era bem essa a sua pergunta, mas ele não tem um efeito certo. Se você estiver em São Paulo, juízo estadual, eu estou chutando aqui que você tem uma chance de 25%, 30% de sucesso com um seguro garantia, tá? Bom, a gente vai continuar aqui, então, voltando para o que aconteceu em 2018, né? Depois a gente responde do João. Em 2018, no final do ano, teve o julgamento da STJ, e na ocasião, não sei o que o Davi tem de memória desse momento, mas até então, né, a terceira sessão da STJ, que é quem julga as questões da esfera penal, parece que havia uma certa divisão, né, entre a quinta e sexta turmas, sobre se, em relação aos tributos próprios, né, a inadimplência poderia ser configurada como crime. Eu confesso que, na minha experiência, eu mal sabia dessa divergência. Para mim, sempre foi muito tranquilo o fato de que os contribuintes, declarando e não pagando ICMS, estavam protegidos e não deveriam, pelo menos em relação ao ICMS próprio, ter algum problema. Mas, em 2018, ficou mais evidente, né, de que havia uma divergência entre a quinta e a sexta turmas. E, no final do segundo semestre, né, em agosto de 2018, a terceira sessão, para uniformizar o entendimento, levou a julgamento um habeas corpus que era originário de um caso até relativamente pequeno. Eram contribuintes de Santa Catarina. Os pequenos empresários, inclusive, eram defendidos pela Defensoria do Estado, e eles tinham uma sentença de absolvição que foi depois derrubada no TJ
em Santa Catarina e levaram ao STJ o recurso deles. E esse recurso acabou sendo levado à terceira sessão para, entre aspas, tentar uniformizar o entendimento do STJ, que ganha importância aqui, por quê? Porque a terceira sessão do STJ nas questões da parte criminal, quem no Brasil é o maior tribunal, né, a corte que uniformiza o entendimento da legalidade enfim, das normas. Né? E, para surpresa de muitos, inclusive por um placar de 6-3, até expressivo, o STJ jogou talvez uma bomba aí realmente no mercado. Isso poderia ser criminosa a conduta do contribuinte que deixa de recolher imposto, mesmo que declarado. E aqui, a gente trouxe, inclusive, no último parágrafo aqui no slide, um trecho do que o relator, né, o Schietti, definiu. Ele basicamente parte de uma premissa de que se aplicaria ao ICMS próprio, e o caso ali era ICMS, também uma loja de brinquedos, se aplicaria a mesma lógica dos tributos retidos, né, ou antecipados pelo contribuinte. E o que eles fizeram, né? Julgaram que quando você cobra o ICMS na nota, mas não repassa para o Estado, você está se apropriando do recurso que seria já do Estado. Então, você mereceria ser perseguido criminalmente nesse tipo penal chamado de apropriação indébita tributária, um novo crime. Né? Isso foi realmente super preocupante. Talvez só não foi tão preocupante na ocasião, porque ainda se entendia que poderia ser revertido, e aí houve esse recurso ao STF. Mas, de cara, já surgiram muitas críticas, e aqui trouxe 9 delas, que muito se levantou na época, mas eu chamo a atenção para a última, especificamente, né, que eu estou botando em aspas aqui, ativismo judicial. Boa parte dos críticos, né, se não todos eles, reconheceram que o julgamento do STJ, e especialmente o voto do relator, o condutor do acórdão, o Schietti, tinha muito mais cara de uma exposição de motivos de uma lei do que uma decisão em si. Ele muito mais dizia dos efeitos nocivos da falta de arrecadação, e algo que é lógico, né? A ausência de recursos para você poder manter serviços essenciais à população e etc., como algo muito punível, né? Ou muito feio, vamos dizer assim, então merecedor de punição. Mas o pulo, né, na interpretação legal de como é que isso está na lei como crime, é onde a boa parte dos técnicos concentrou suas críticas, né? E aqui o item 4, acho que é outro símbolo disso, né? Como técnica de decisão era... Por quê? Porque uma grande dificuldade em diferenciar quem seria o criminoso que está se apropriando e quem é um mero devedor de impostos. O próprio STJ tinha há muito tempo, numa outra sessão, um entendimento muito consolidado de que declarar e não pagar ou simplesmente dever impostos não seria um crime ou um ilícito suficiente para você tirar a personalidade jurídica da entidade e perseguir os sócios. Né? Então, se o próprio STJ já dizia no passado, sempre disse, que não pagar imposto, desde que declarado, desde que não houvesse fraude ou algum tipo de sonegação, não era crime, por que agora a inadimplência seria? E o relator tentou ali se colocar, mas se enrolou um pouco. Então, isso foi muito criticado até que o processo foi ao STF julgado em dezembro do ano passado. Davi, quer complementar alguma coisa sobre o que aconteceu na época com o STJ? O Schietti, embora seja um ótimo ministro, um cara muito técnico, nesse assunto, ele, a exemplo de outras ondas ativistas, Lava Jato e tal, ele assumiu uma postura que o Barroso depois repetiu e incorporou, uma contaminação moral, digamos assim, do debate sobre legalidade, né? Então, efetivamente, deturpou o tipo penal, né? Porque, como o Matheus falou, isso estava consolidadíssimo. Tem texto do Roque Carrasa, de 92, 2 anos depois da lei, que é um grande especialista em ICMS, né? Mostrando como não se aplicavam esses crimes para o artigo 2º, né? Ou seja, quando não há fraude, para o ICMS. Então, foi um ativismo claro, né? Uma coisa de
uma sinalização negativa contra o sujeito que se financia às custas do Estado, mas que convenceu a terceira sessão, depois convenceu o Supremo. Bom, aí a gente entra finalmente em dezembro de 2019 na decisão do STF, né? Que, partindo do cenário do STJ, que realmente era muito ruim, né? Que simplesmente disse que, pelo menos para ICMS, qualquer inadimplência já poderia ser crime, porque se a lógica do STJ foi, e aqui me perdoe se eu estou sendo repetitivo, mas a lógica do STJ foi muito abrangente, né? Dizendo o seguinte: se você não repassar para o Estado o imposto que cobrou do seu cliente, haveria um crime que seria apropriação indébita tributária. Ao dizer isso, o STJ jogou de fato uma bomba, porque não deu um limite objetivo de quando que uma mera inadimplência se tornaria ou não crime, né? Porque vocês imaginem que o ICMS está sempre destacado na nota. Então, eu sempre estaria cobrando no meu cliente aquele imposto. Então, simplesmente deixar de repassar ao governo seria o crime. Por quê? Porque o relator disse que o dólar seria o dólar de apropriar-se. E é muito difícil, né? Talvez tecnicamente seja impossível até você fazer uma diferenciação, tecnicamente não sei, mas na prática é impossível fazer uma diferenciação do que quando é que não recolher não contempla o dólar de se apropriar. É uma distinção realmente muito difícil, o que daria um cheque em branco para o Ministério Público ou os Ministérios Públicos de todos os estados perseguir os inadimplentes, o que foi um sinal já muito claro nesse caso, porque vindo de Santa Catarina, o Ministério Público do Estado era bem ativo, né? E aí ao STF foram todos os procuradores defender a manutenção do que o STJ tinha julgado. Ao chegar ao STF, o ministro foi o ministro Barroso. Ele chegou a fazer uma espécie de audiência pública, né? Não foi uma audiência pública no sentido literal da palavra, mas ele abriu algumas sessões para participação de entidades interessadas e tal. Eu lembro que na ocasião, Davi e eu, ainda em novembro, tivemos um evento que a gente discutiu conjuntamente os possíveis cenários a sair do STJ, e nós chegamos a alinhar uma decisão, talvez salomônica aqui, que acabou acontecendo. A gente chegou a se questionar, será que o STF vai nem tão ao céu, nem tão à terra, né? Será que ele vai julgar que em algumas situações pode haver crime? E foi o que aconteceu. O que o STF acabou definindo foi que, acho que muito comovido por memoriais e por orientações de parte do mercado, né, de que existem situações que o não recolhimento do imposto pode sim ser tipificado, ser crime. E aí, tenho certeza que muitos de vocês compartilham o pensamento de Davi e eu, que eu já me coloco do lado dele aqui, que a gente já discutiu esse assunto antes, mas a gente tem muitas visões, tem muitas críticas, né, tecnicamente, à decisão do STF. Mas ela está aí. Não temos o acordo publicado, mas o que a gente viu do julgamento foi um julgamento que repetiu um pouco aquele aspecto um pouco de ativismo judicial do STJ. O ministro Barroso é famoso, né, por votos, para alguns que o elogiam modernos, para alguns que os criticam inventivos, mas enfim, ele buscou uma solução e ele basicamente falou o seguinte: vai sim ser crime quando o devedor que deixar de repassar a arrecadação ao Estado for o chamado devedor contumaz. Isso, de um lado, trouxe um alento para o mercado, porque então não seria qualquer devedor ou qualquer inadimplência que poderia ser tipificado, mas, por outro, trouxe uma grande insegurança. Por quê? O que é devedor contumaz, né? Essa expressão começou a ser cunhada no direito brasileiro há não muito tempo, talvez 5, não mais do que 10 anos, e surgiu com uma pegada muito mais de direito concorrencial, né? Alguns setores do Brasil têm uma característica que acaba privilegiando esse tipo de conduta em que uma empresa, um contribuinte, já de forma abusiva, acaba declarando imposto e não recolhendo. E por que o faz assim? Porque ele sabe que, ao declarar, ele foge da conduta criminosa, porque ele não teria uma sonegação, uma fraude, né? E, ao não recolher, ele salva a caixa. Ele fica, vamos dizer assim, com esse caixa para permitir a manutenção do seu negócio. Então, alguns setores que têm uma margem pequena, comprimida e uma carga tributária alta,
você declarar e não pagar imposto por um mês, você eventualmente faz o caixa que você teria de lucro por um ano ou mais. Então, entidades desses setores, né, buscaram os órgãos concorrenciais, foram buscar o judiciário e começou, inclusive, a haver, vamos dizer assim, um movimento forte dos estados também de arrecadação de perseguir esse tipo de contribuinte. E aí o STF pegou carona nesse conceito de devedor contumaz e falou, então tá, esse tipo de conduta é que eu tenho que reprovar mais veementemente, então eu vou na definição do que é crime, colocar esses numa situação diferente, que qual é a situação? Esse sim pode ser crime se você for configurado como devedor contumaz, então manteve o julgamento do STJ com esse tempero, né? Dizendo que em relação a os devedores contumazes, eles merecem sim ser tipificados, mas em relação aos demais, esse não seria o caso. Continua ainda em aberto, a gente não tem uma coisa, mas continua em aberto a discussão de mas quando é que eu vou conseguir diferenciar uma inadimplência do dolo de apropriação. Ainda está ali esse grande desafio, né? O que o STF fez diferente é colocar essa preocupação de forma mais contundente em quem é devedor contumaz, o que vamos trazer aqui várias questões com relação a quando que eu sou devedor contumaz. Eu vou colocar adiante, Davi, alguma lista de perguntas, né, para a gente poder entrar. Não sei se você quer comentar algo antes de eu ir para elas. Não, vamos a partir das perguntas, eu vou trazendo alguns problemas aqui. O que a gente adiantou aqui para tentar ajudar vocês, né? Primeiro, acho que vamos começar do pior cenário. O que pode acontecer de imediato? De imediato, o Ministério Público já poderia, já a partir do não recolhimento do tributo, perseguir os contribuintes que estão inadimplentes. E por que ele o faria, né? Ele faria com base no que ele já defendia perante o STJ, a STJ validou, e na tese fixada pelo STF, de que com relação ao ICMS, de fato você tem uma expressa posição do tribunal de que esse imposto merece essa perseguição pelo tipo penal, apropriação indébita tributária. Isso já poderia acontecer em até 4 anos, porque como a gente falou antecipadamente, a prescrição, nesse caso, seria de 4 anos, por esse crime do artigo 2º da Lei 8137, e ela tem aplicação explícita e imediata para o ICMS. Mas, sem ser aqui o profeta do Apocalipse exagerado, eu não duvido que o Ministério Público possa, sim, querer usar essa linha de raciocínio para outros tributos. Por quê? Porque o que o STF julgou, e de novo, a gente tem a gravação e a sessão de julgamento, não temos o acórdão publicado ainda para a gente ver em detalhes, mas o que ficou escrito, né? Mas o que o STF julgou partiu da linha do seguinte: o que você cobrou do cliente e não repassou para o Estado é a apropriação indébita. Então, isso evidentemente aparece no ICMS e a tese foi em relação ao ICMS. O STF falou: o devedor contumaz que não pagar ICMS, ainda que declarado, incorre no tipo penal. Mas qualquer outro tributo que você tenha destaque na nota poderia também ser objeto de uma perseguição criminal com base nesse raciocínio. E quando eu digo qualquer outro tributo, eu infelizmente estou sendo muito abrangente, porque mesmo as empresas que estão no Simples e são, sei lá, prestadoras de serviços e não pagam ICMS, normalmente você tem que indicar no seu documento de cobrança, né, inclusive por obrigação legal, qual o total da carga incidente. E aí você acaba destacando, entre aspas, ou informando pelo menos, PIS, COFINS, ISS, e a gente já tem a situação de IPI e outros tributos que são, por lei, destacados no documento fiscal. Então, não duvido que o Ministério Público faça o seguinte raciocínio, né? E ele tem até poucos freios para fazer isso, porque ele sabe que fazendo e não vingando a tentativa de perseguição criminal, ele também não tem muito prejuízo, mas ele não duvido que um promotor faça o seguinte: olha, essa empresa aqui informou nos documentos fiscais que arrecadava pelo Simples, arrecadava ISS, arrecadava PIS/COFINS, e deixou de pagar por X meses no ano, repassar ao Estado isso, à União, esse valor. Então, merece sim ser tipificada no crime de apropriação indébita tributária e perseguir o contribuinte, independente dele estar eventualmente discutindo judicialmente a exigibilidade ou não do crédito tributário. Esse acho que é o efeito, vamos dizer assim, mais abrangente e catastrófico, né, da decisão do STF. E acho que ele é tão abrangente que ele vai trazer alguns outros reflexos, né? Quando o STJ julgou em 2018
ele usou, por exemplo, como munição, né? O Sketch usou como munição do argumento dele, perdão, pulei um slide aqui sem querer. Ele usou o seguinte ponto: olha, o STF julgou lá também que não é receita do contribuinte o ICMS, logo não deveria entrar na base do PIS/COFINS. Então, se não é receita do contribuinte ICMS, quer dizer que é do Estado. Se é do Estado, ele não repassou para o Estado, então eu posso sim persegui-lo criminalmente. Então, não duvido que essa tese tenha impacto sobre outras. Recentemente a gente viu em discussão um tema da inadimplência, né? Até então sempre se entendeu que tributariamente não fazia sentido a inadimplência, você excluir da base de tributos, porque uma coisa é você auferir a receita, outra é você ter o efeito caixa. Mas se agora o Supremo fala que eu não repassar o ICMS para o Estado é crime, porque esse dinheiro já era do Estado, será que eu não recolher, ou não arrecadar, ou não receber do meu cliente o pagamento também não pode ser tido como não é base fiscal? Então, eu teria direito a, vamos supor, num cenário extremo que eu tenho muita inadimplência, e a gente está hoje perto de uma situação dessa. Eu poderia ter a tese de que eu não deveria pagar tributo daquilo que eu ainda não recebi. Então, não duvido que outras teses vão ter efeitos, mas o cenário extremo é o Ministério Público perseguindo qualquer tipo de atraso, especialmente o ICMS, com mais afinco, e a insegurança quanto que é devedor quanto mais. É óbvio que eu sempre vou ter o direito de defesa, mas eu também antevejo que vários contribuintes, ao serem intimados de um processo criminal, vão se sentir menos propensos a querer discutir uma tese. Ainda que o assessor jurídico diga que a tese é boa, uma coisa é você discutir ela enquanto você tem suspeição da exigibilidade, uma situação que é simplesmente financeira, né, o tamanho da conta a pagar. Outra coisa é quando você tem um processo criminal em cima dos administradores, né? Esse, de novo, a gente está falando de um efeito, de um assunto penal que não tem responsabilização da empresa, mas sim dos executivos. Então, nós já, infelizmente, sofremos com isso no passado. É comum em qualquer combinação de negócio, quando a empresa faz a due diligence da empresa que vai ser comprada, fazer os red flags, né, do que é mais importante, o que tem de contingência maior ali, e a esfera criminal sempre foi uma grande preocupação. Então, todo mundo sabe que, até hoje, todo mundo sabia que a apropriação indébita, reter do empregado do INSS e não repassar, é horrível. Agora, será que o ICMS vai entrar nessa seara? Infelizmente, a gente vai ter que se preocupar com isso. E aqui, Davi, não sei se você tem algo para comentar, mas a gente trouxe um contexto, né? O contexto é, o governo está jogando para frente impostos e parcelado. Tem gente que está, inclusive, indo ao judiciário para tentar jogar para frente o vencimento. Mas a inadimplência, que até hoje não foi crime, em algumas situações, que é o do devedor quanto mais, pode ser. Então, como é que eu estou numa situação em que o caixa hoje é escasso e tendo que eleger que conta a pagar, como é que eu me protejo, né? Será que eu posso usar o acordo no STF, que reconhece que não, uma coisa é devedor contumaz e ainda assim tem que ver se a empresa realmente não está numa situação de penúria e tal. Será que eu não posso usar a crise do coronavírus como símbolo dessa penúria e então me permitir estar fora, né, dessa grande espada que para na cabeça de todo mundo que está agora com os DARFs, as guias para recolher, e tendo que optar entre segurar o caixa e pagar outras coisas ou fazer o recolhimento? Essa aqui a gente vai entrar na questão mais pragmática. Davi, eu passo para você por um segundo, para você querer complementar, para a gente aí entrar nas perguntas que eu coloquei como provocações para todos nós aqui. Não, eu acho que a gente pode ir direto para as perguntas, Matheus. Eu acho que as ponderações que você fez aí estão completas. Ok. Bom, primeira pergunta, né? Como diferenciar um criminoso do mero devedor e como é que eu vou alinhar isso com a configuração do devedor contumaz? Já me adianto aqui, o Davi naturalmente fica à vontade para ajudar a gente. Se o tema devedor contumaz agora tem impactos criminais, o ponto é que essa definição deveria vir numa lei federal, né? Eu não posso deixar que uma lei estadual, municipal, qualquer outro tipo de lei tenha efeitos criminais. Então, para os estados em que já há, e alguns deles isso já está, vamos dizer assim, solidificado, o conceito do que é devedor contumaz, olho com cautela sobre a aplicação disso para fins criminais. Por quê? Porque, por exemplo, o Rio Grande do Sul já tem uma definição do que é devedor contumaz. E, naturalmente, ela está muito focada na arrecadação de ICMS. E existe um projeto de lei no Congresso para cunhar esse termo, né? Mas ele também tinha um viés concorrencial.
Eu acho que até vir uma definição numa lei federal com aplicação ou com, vamos dizer assim, temática criminal, vai haver muita insegurança. O que, de um lado, é perigoso, mas, do outro, também é um grande freio, né? Eu acho que o Ministério Público vai sempre tentar ser, vamos dizer assim, proativo, mas, do lado do contribuinte, o que eu diria para qualquer cliente, olha, vamos se preocupar em olhar no seu estado como está sendo tratado o tema e ver se você está sendo já qualificado como uma espécie de devedor contumaz, especialmente porque hoje em dia, eu posso citar aqui o Estado de São Paulo como exemplo, já tem ratings, né, de qual é o melhor contribuinte, qual é o pior contribuinte. Então, não tem, infelizmente, uma linha objetiva e há, sim, acho que uma demanda importante para você procurar o seu assessor jurídico e tentar entender o quanto da legislação que já existe de devedor contumaz se aplicaria para esse tipo de situação. O que você acha, Davi? Pois é. No final do dia, né, quando o STF decidiu que esse crime só se aplica para aquele que deve de maneira contumaz, né, ele criou, número um, ele criou um tipo, mas superada essa discussão, ele criou um tipo muito particular, porque ele criou um tipo habitual. O que é um crime habitual, né? Existem poucas hipóteses no Código Penal, mas são alguns crimes que só chegam, algumas condutas que só chegam a ser consideradas criminosas a partir de uma habitualidade, né? Então, tem exemplos do tipo curandeirismo, rufianismo, né? Então, o sujeito só é rufião se ele habitualmente explorar a atividade da prostituição. Exercício ilegal de profissão, tal. E qual que é a dificuldade da operacionalização desses tipos? Quantas reiterações são necessárias para o sujeito atingir o patamar do crime? Né? Então, quantas vezes eu preciso atender dizendo que sou médico sem ser médico para ser exercício legal da medicina, por exemplo? Né? E não tem uma resposta jurisprudencial, esses crimes têm penas baixas, portanto, não geram jurisprudência. Eu não tenho visibilidade da incidência massiva, mas eu nunca advoguei num caso desses. Por exemplo, tenho 20 anos de advocacia. Da cultura jurisprudencial, a gente tira pouco a partir dos elementos de contumácia. E aí, diante desse tipo que o STF criou, o intérprete, né, o operador ali do sistema punitivo, ele tem duas alternativas. Ele pode considerar que esse seria uma espécie de um elemento, a gente chama isso de norma penal em branco, né? O elemento em branco da norma é aquele elemento que é da norma incriminadora, que é complementado por um conceito extrapenal, né? Em regra extrapenal. Tributo, cheque, duplicata, são todos conceitos que fazem parte de tipos penais, mas cuja definição está fora do âmbito do penal. Neste caminho, ele nos remeteria, na ausência de uma legislação federal, e, na verdade, seria até discutível se uma legislação federal mudaria tanto esse cenário, porque no âmbito tributário nós estamos no âmbito de competência concorrente dos entes, né? Então, por exemplo, vamos pensar nos crimes ambientais, que também tem competência legislativa concorrente, né? Uma determinada conduta pode ser crime no Ceará e não ser em São Paulo? Pode. A depender do nível administrativo ambiental, dentro da sua atribuição, é possível a gente ter condutas díspares entre estados. É desejável? Não, não é desejável, porque isso gera um problema de aplicação e porque isso é um pouco ruidoso com o nosso pacto federativo, né? Mas isso já existe e, portanto, isso pode continuar existindo no âmbito tributário. E aí, quem pegar esse caminho vai usar como norma, então nós estamos falando de ICMS, a norma do Estado. O que é, além de tudo isso, complicado, porque
nos estados que eu consultei, São Paulo, Rio Grande do Sul, existe um critério que a gente associaria normalmente com contumácia, de reiteração, né? Agora, um estado são 6 no último ano, e acho que é São Paulo, né? E Rio Grande do Sul, 8 no último ano, alguma coisa assim. Mas ambos os estados têm um critério complementar, que ele pode ser considerado devedor contumaz numa única sonegação, desde que atinja 30% do patrimônio líquido, sei lá, alguma coisa assim. Então, esse critério suplementar de contumácia, inclusive, digamos, é muito ruidoso com a premissa, né, de que há aquela conduta reiterada. Agora, existe uma saída também que não se pode descartar, é que o juiz fale, não, contumácia é o uso comum do vernáculo, quer dizer, reiterado. E aí passa a ser um elemento normativo do tipo. Cada juiz vai decidindo ali o número de vezes que ele considera contumácia, até que um dia, quem sabe, o Tribunal de Justiça de São Paulo, do Rio Grande do Sul, forme ali uma jurisprudência, mas até lá nós vamos operar no limite do voando sem instrumentos, né, Davi? Porque a gente vai ficar completamente... E isso traz... a gente quase ri aqui, porque é rir para não chorar, mas... talvez tentando dar um alento a todos. Já foi pior, entendeu? Acho que quando a STJ julgou em agosto de 2018 o assunto, a gente ouviu, desculpa a expressão aqui, mas besteiras, né? Como assim, mas como é que você vai saber quem é o inadimplente e quem é o criminoso? E você viu o Ministério Público... Não, eu sei dizer quem é inadimplente, quem é criminoso. E aí você fica completamente sujeito ao arbítrio de uma autoridade que primeiro pode escolher a empresa a esmo para fiscalizar, ou simplesmente, olha, a gente sabe, e nós vimos isso no STF, o quanto o tema arrecadação é importante, né? Então, se todos nós estamos aqui tentando sobreviver à crise, preocupados com o faturamento, manutenção de emprego, tudo isso, para o governo isso também é a preocupação dele, manter a arrecadação. E quando ele vê um tipo de discussão dessa, se você for pensar, peraí, vamos lá, deixar de recolher imposto, de fato, tira do governo uma arrecadação que é um dinheiro que eu vou usar para serviços essenciais. É muito ruim não recolher isso, então vamos criminalizar, vamos atrás? Olha, eu nem duvido de que isso seja uma linha de raciocínio lógica, mas não era para ser via judiciário, né? A lei deveria dizer isso. E acho que a lei não deveria fazer isso, porque ela joga na vala comum. Você pega a coisa mais preciosa que a vida humana, que a sociedade tem, que é a liberdade, e coloca nesse nível, né? Por meio que assim, você está matando mosquito com canhão, né? Mas existe insegurança, não existe um devedor contumaz. Conceito também que para direito penal. Quando veio com uma questão concorrencial, foi para o tributário, agora o penal ficou para trás. Pode ser que o nosso Congresso haja rapidamente e traga uma segurança, mas nós vamos, infelizmente, viver com essa insegurança por um tempo. O meu primeiro conselho seria: olha a legislação do seu estado e tenta não ficar no rodapé ali dos ratings de contribuintes, né? Tipo, tenta ficar com uma boa fama, com um bom desempenho para a questão de arrecadação. Deixa eu só... Quer ir para a próxima pergunta, Davi? Desculpa, Davi, por favor. Complementar aqui, e depois tem uma pergunta do Marcos aqui. O problema da contumácia, ela volta depois de uma maneira muito deletéria, tá? Porque é o seguinte, diz o ministro Barroso o seguinte: ninguém vai preso, porque a pena é de até 2 anos. Tal. Eu queria analisar isso com Grânum Salles, essa afirmação. Porque lá na 9.099, na Lei dos Juizados Especiais Criminais, os crimes de menor potencial ofensivo, como é o caso do artigo 2º do 8.137, eles admitem transação penal, né? Então, você faz um acordo com o Ministério Público para não ser processado e você já aceita, a gente vai chamar de medida, porque não pode chamar de pena, mas do ponto de vista qualitativo é a mesma coisa. Multa, cesta básica, mas a rigor poderia ser até uma prestação de serviço à comunidade, né?
E quais são os requisitos disso? Que o crime seja punido com pena máxima de 2 anos. Só que você leva em consideração o concurso de crimes. Então, primeiro problema, ele vai considerar, digamos, 6 inadimplementos de ICMS intercalados ou não em um ano. Uma conduta só? Um crime só? Beleza. Cabe. Se ele considerar que são 2 crimes, já não cabe mais, porque a pena máxima passa a ultrapassar 2 anos. Mas ainda que seja um crime só, são 3 requisitos, né? O sujeito não pode ser reincidente em crime doloso, ele não pode ter feito transação nos últimos 5 anos, e tem uma cláusula dizendo o seguinte: se as circunstâncias do crime recomendarem a transação, né? E ele fala lá de motivos e circunstâncias. E, classicamente, a reiteração, né, a habitualidade de uma conduta é bola preta para indicativo de transação. Então, a contumácia, ela tem essa ambivalência aqui que não pode ser ignorada. Uhum. Né? E depois, a contumácia volta, por exemplo, no artigo 1º, depois a gente vai discutir a próxima pergunta, né, se é menos arriscado ou não. Né? Então, não usei a transação, não usei a suspensão, fui lá, busquei me defender, fui condenado. Né? A pena é baixa, né? Vai ser substituída por restritiva de direito. De novo, o 44 do Código Penal traz essa mesma previsão, que a substituição tem que ser recomendável a partir das circunstâncias. Então, pode ser que a contumácia seja utilizada pelo juiz para não converter e fixar a pena, por exemplo, em regime aberto, né? Que é pena cumprimento de pena. A depender do estado que você tiver, em São Paulo a gente não tem caso do albergado, mas o regime aberto, você trabalha durante o dia, dorme numa unidade prisional para regime aberto, os dormitórios não são exatamente celas, mas o sujeito fica trancado num estabelecimento e tem que se recolher lá os finais de semana também. Então, esse desdém aí do ministro Barroso não é verdadeiro, e ele parte sempre da premissa de que o sujeito é só pagar e resolve, né? Como se toda a dívida fosse pagável, efetivamente, né? Então, eu só queria alertar o sistema da contumácia pode ter um efeito muito negativo depois nas medidas alternativas ao processo ou alternativas à pena lá no final do processo, tá? Olha, Marcos, eu não sei se eu entendi exatamente a sua pergunta, tá? Mas os crimes omissivos, eles têm os ditos omissivos próprios e impróprios. Omissivo próprio é quando o próprio tipo penal, simplificando um pouco, já o comando do tipo é uma ação. E, portanto, o que você incrimina é a omissão. Então, deixar de recolher tributo no prazo, babá. Ele nasce omissivo, porque o comando legislativo é pague o tributo no tempo correto, né? Agora, os delitos comissivos, cujo comando é uma abstenção, né? Então, não mate, e aí o crime é matar alguém, eles podem ser cometidos de maneira, de forma, né? De modo omissivo, e esses são os chamados omissivos impróprios, né? Claro que ele tem que observar lá o artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, a fonte do dever da omissão, mas o simples fato de tipo penal não ter uma construção omissiva não afasta a possibilidade de uma punição pela omissão imprópria, né? E aí o tipo penal ele é completado pelo artigo 13. É parecido com a tentativa, né? Não tem o crime de tentar matar alguém. Tem lá o crime de matar alguém e nós completamos esse tipo com 14 do Código Penal para as formas tentadas, tá? Então, em que pese essas conjunções de normas gerarem sempre um ruído do ponto de vista de tipicidade, ela não é um problema priorístico, tá?
o simples fato de o tipo não ter a forma omissiva não impede uma punição por omissão imprópria. Se não fosse essa a sua pergunta, volta aqui e vamos conversar melhor sobre isso, tá? Legal, obrigado, Davi. Obrigado, Marcos, pela pergunta. Eu vou para a próxima das que a gente colecionou aqui de perguntas pertinentes, mas, de novo, pessoal, fiquem à vontade para usar o chat para mandar outras. Segunda pergunta, sonegar diretamente, né, omitindo a informação do tributo, seria menos arriscado? Aqui é uma pergunta que, entre o STJ julgar e o STF julgar, eu vi artigos que, inclusive, diziam, olha, se o STF manter o que o STJ definiu, as empresas vão se sentir até, vamos dizer assim, influenciadas ou incentivadas a simplesmente não declarar o imposto devido, porque pelo menos você corre o risco, mas não tem certeza que o fisco vá te capturar, né? Já me adiantando um pouco aqui na resposta, eu vejo com muita ressalva isso, né? Porque ainda que eu não declare imposto devido, é muito difícil hoje em dia, eu diria praticamente impossível, eu assumir que o fisco não vai ter outras formas de chegar no valor devido, além da que eu declaro no instrumento, na obrigação acessória específica, né? Então, eu vou ter os meus clientes me pagando, informando que me pagaram, vou ter as operações que eu uso via cartão, instituição financeira, informando para o fisco. Então, instrumento para o fisco chegar no valor do imposto devido, ele tem. A questão é se ele vai me pensar no universo de contribuintes e querer me auditar para chegar naquilo. É óbvio que esse é um argumento que veio com mais força antes do STF julgar, e quando ele o julgou, ele criou esse grande muro, essa grande divisão entre os devedores contumazes e os devedores não contumazes. Eu acho que, para quem não é devedor contumaz, com certeza é pior você sonegar a informação e você correr no tipo penal, assumir, né, a conduta já delituosa de sonegação, porque aí sim tem uma fraude, do que você declarar e não pagar, porque você primeiro tem o argumento da boa-fé, segundo você tem toda uma discussão do que é devedor contumaz ou não, terceiro você tem, e aí as outras perguntas vão ajudar a gente a colecionar outros argumentos, fatos que podem te ajudar a defender que, olha, tudo bem, eu já inadimplente estou, mas não mereço essa punição criminal. É que vou ter que eventualmente ter a ginástica, né, e o trabalho de me defender numa ação criminal, que vai, de novo, vir no nome do executivo, do administrador da empresa, e vai trazer muito desconforto, mas eu acho que pior seria você simplesmente ir direto para a assunção de um crime, né, de sonegação, do que discutir a aplicabilidade de um segundo, que ainda está um pouco imaturo, né, ou ainda não bem definido. O que você acha, Davi? Eu vou colocar aqui alguns prós e contras, né, desse raciocínio. Talvez a pergunta pragmática mais importante seja se essa dívida é pagável. Se ela for pagável, por que eu estou fazendo essa pergunta? Né? Vamos supor que a empresa deva 1 milhão e nesse momento ela é impagável, mas o sócio ou o sujeito que vai ser denunciado tem esse 1 milhão na casa dele. Deu tudo errado, ele tem como pagar. Por quê? Porque como o pagamento extingue a punibilidade, você tem, num caso excepcional do ponto de vista penal, você é dono de um botão que você pode apertar a qualquer momento e fazer esse problema desaparecer. Né? Mas para dívidas impagáveis, vamos pensar juntos aqui. Né? Qual é a vantagem de você declarar a menor, então? Cometer o crime do artigo 1º para tentar escapar do artigo 2º. Né? A primeira vantagem, em tese, que o Matheus já mitigou bastante aqui, você pode não ser pego. E aí, nesse caso, os 5 anos lá, vai decair e com a decadência, obviamente, nós não vamos mais conseguir discutir o crime do artigo 1º e não vamos conseguir possivelmente discutir do artigo... possivelmente não. Se decaiu é porque passaram 5 anos, se passaram 5 anos é porque passaram os 4 anos da prescrição penal do artigo 2º. Então, a punibilidade desaparece aqui. Né? Há uma segunda vantagem, ainda que você seja detectado, que é a súmula vinculante 24, ou seja, vai ter que ter lançamento
e você vai ter a oportunidade de se defender administrativamente e jogar esse problema talvez alguns anos para frente, para você conseguir chegar. Se bem que no âmbito estadual, eu não sei o quanto tempo demora para chegar no TIT, tá? Vocês vão ter muito mais feeling do que eu nesse assunto, mas você ganha um respiro. Porque o Matheus estava me dizendo mais cedo que na hipótese de você declarar corretamente e não pagar, né, esse lançamento ele não precisa mais ser realizado, o fisco pode lançar a diferença, a discrepância, mas ele pode simplesmente cobrar o valor declarado. Você perde essa janela de tempo e de briga aí no meio do caminho, né? Agora, quais são as desvantagens, né? Daí a importância da história de ser pagado. Dando tudo errado, então você é percebido pela Receita, você é processado criminalmente, não houve decadência, não houve nada, né? Você está olhando para um crime de 2 a 5 anos, né? Bom, 2 a 5 anos não admite mais nem a transação nem a suspensão condicional do processo. Portanto, é processo penal mesmo, com tentativa de defesa de mérito, né? Ah, mas, poxa, tem a questão da contumácia, da dificuldade, da penúria. Aí você vai ter uma dificuldade adicional. Uma coisa é você não pagar por penúria, não cumprir o seu dever de adimplir. Vai ser muito mais difícil no juízo criminal incluir dentro da lógica da penúria você ter manejado uma fraude, né? A penúria não explica, não isenta a informação falsa ou inexata, né? Então, no mérito, fica difícil. Mas tá bom, Davi. 2 a 5, se eu pegar até 4 anos, a minha pena vai ser substituída por restritiva de direito, se eu for réu primário. É verdade, só que, lembro que eu falei da história da contumácia. São basicamente 3 requisitos da substituição. Crime doloso com pena até 4 anos, ok. Não ser incidente específico, ok. Mas o terceiro são as tais das características pessoais lá do 59 do Código Penal. E a contumácia é uma que classicamente é usada para não recomendar a conversão. E aí o risco no final do dia dessa escolha é o sujeito ter que cumprir uma pena em regime aberto. Ou se ele pegar mais do que 4 anos, até semi-aberto, né? Uhum. Então, de novo, eu só cogitaria essa segunda possibilidade se a dívida for pagável. Porque aí, se aproximar esse cenário horroroso, ainda que você tire do seu bolso da pessoa física, paga e resolve, tá? E aqui, Davi, quando você fala que você tem essa carta na manga, né, do pagável, acho que faz sentido a gente lembrar que, para crítica de muitos, e talvez acho que o próprio Sketch fosse um que não gostava muito dessa história, né? Já tem julgados que dizem que o pagamento a qualquer tempo, né, extinguiria a punibilidade e mesmo depois do ter julgado, ou seja, eu poderia até já estar indo para a cadeia, paguei, eu tô livre, né? E acho que isso até deixou alguns julgadores aí mais, eu não sei, eu acho que a gente já discutiu isso antes, né, Davi, num outro evento, e que parece que eles falam o seguinte: bom, já que pagar a qualquer momento vai resolver, então não pagar o imposto também eu vou já dizer que é crime, porque você sempre vai ter, se tiver dinheiro você resolve. Mas é algo, enfim, que com certeza é um grande diferencial, né? Tendo recurso é uma situação do que não ter. E aqui, acho que para ser mais oportuno, eu vou pular as 2 próximas perguntas, e as 3 e para a última, é o momento atual da crise, né? Uma das grandes diferenças que o STF colocou nesse tempero aí, nessa questão em relação ao STJ, tem que ser devedor contumaz, e a segunda mas eu também tenho que olhar qual que é a situação da empresa, né? Então, ter o dinheiro para pagar é algo importante, né, que pode diferenciar uma conduta ou outra, mas no momento atual, né, a gente tem o seguinte: bom, a empresa já é devedor contumaz, mas veio a crise. Eu não preciso, como bom empresário, eu consigo antever, né, os efeitos. Eu consigo antever que meus fornecedores vão ter também dificuldade de me fornecer e meus clientes de me pagar. E ainda que hoje eu tenha um histórico tranquilo, eu posso já antever que eu vou começar a ser inadimplente e eventualmente me configurar como devedor contumaz, e eu vou ter que tomar posturas antes disso tudo estar cristalizado. E uma das coisas que eu posso querer checar é o quanto que isso vai impactar minha capacidade de já pagar
E o que eu vou fazer com esse recurso? Né? Uma coisa que eu acho super importante dizer, na prática para as empresas, ainda que você não esteja seguro se você pode ser um devedor contumaz ou não, ou se você está numa mera inadimplência, talvez no meu estado ainda não tenha configurado, mas no outro estado já tenha, e eu tenho que já pagar o imposto daquele estado, porque é a minha operação interestadual. Tem várias situações que podem complicar aqui. Mas acho que uma linha mestra que é importante dizer é o seguinte: se a empresa tiver caixa e ela estiver gastando esse dinheiro, por exemplo, pagando dividendos, eu acho que isso deixa ela numa situação menos confortável do que se ela estivesse guardando esse caixa. Não precisa reverter, porque os dividendos, em tese, uma vez liberados, já saem do patrimônio líquido e vão para o passivo da empresa. É uma questão de caixa ali para você entregar para o sócio ou não. Mas eu consigo ver numa discussão judicial de não pagamento de impostos que configurou, na visão do Ministério Público, a apropriação indébita, eu consigo ver o juízo muito mais simpático com aquele contribuinte que segurou caixa, não pagou dividendos, do que aquele que não pagou imposto, mas pagou dividendos. Ainda que ele possa defender que, tecnicamente, os dividendos já eram de um período que já houve lucro, já está deliberado, e o caixa, ele simplesmente está trocando, era passivo de qualquer forma. Eu acho que isso vai ser um complicador para as empresas que passarem disso. O ideal seria, né, a gente está longe de dar uma regra para todo mundo aqui, mas o ideal seria poder comprovar que a crise trouxe, sim, dificuldades de caixa, elas são evidentes, estão no noticiário todo dia, mas eu preciso lembrar que isso vai vir bater na minha porta daqui a anos, não vai ser amanhã que o Ministério Público pode me procurar, vai ser até 4 anos. E daqui a 4 anos, eu vou ter que poder mostrar que era um motivo justo e justificável. Então, quanto mais eu puder mostrar, seja por atas de associação, por assembleia de sócio, ou que seja, de que a empresa passou por dificuldade, que os fornecedores e os clientes passaram por uma penúria, e que eu, inclusive, sei lá, tive que injetar mais capital na empresa, melhora a minha situação. Então, acho que é importante, nesse momento atual, as empresas se preocuparem em checar com seus assessores se elas são devedores contumazes ou não, quanto que esse conceito ainda vago pode se aproximar da minha situação, e que eu tenha uma precisão, né, um controle bom, bem em cima de para onde tem no meu caixa. Se o Ministério Público conseguir provar que eu não paguei imposto por vários meses, e mesmo assim fiquei pagando bônus para empregado, bônus para diretoria ou dividendo para o sócio, acho que a gente se coloca em uma situação muito mais perigosa do que quem eventualmente suspendeu seus pagamentos, jogou para frente, renegociou o PLR, o que seja, e eventualmente até injetou mais capital, né? Acho que esse é algo importante que vai ser pauta das reuniões de sócios das próximas semanas ou meses aqui nessa situação. Não, é isso aí. Eu falei para vocês que a gente já conhecia uma jurisprudência em matéria de inexigibilidade de conta diversa para os crimes tributários, né? O critério número 1 que qualquer juiz olha é sobre distribuição de dividendos, ou qualquer percepção pelos sócios, além de verbas alimentares, né? Esse é o primeiro critério. Se teve, ele não vai aceitar a inexigibilidade de conta diversa, né? Aí você tem outros, né? Execuções, né, de títulos, laudo contábil mostrando a preponderância do passivo em relação ao ativo, enfim. Esses são outros elementos, obviamente, que vão concretizar a penúria. Mas do ponto de vista da rule of thumb, né, como dizem os americanos, assim, a regra de experiência tem distribuição de dividendo, não vai conseguir emplacar a tese de inexigibilidade de conta diversa. Porque aí aquela ponderação razoável dos interesses protegidos do trabalhador, e é por isso que tem a ressalva da verba alimentar. É claro que o sócio tem que se alimentar também, né? Mas uma coisa é se alimentar, outra coisa é garantir o carro novo dele. Aí o carro novo dele em relação ao fisco já não vai convencer nenhum juiz criminal. Uhum. Como a gente já está aqui às 10h40, eu vou fazer o seguinte, eu vou escolher uma das perguntas aqui, das outras 3 que eu tinha colocado, e deixar o pessoal à vontade para, se for o caso, a gente fazer as perguntas finais. Acho, Davi, as 3 últimas que a gente ia olhar, né, se até se aplicaria a qualquer tributos indicados na alta ou apenas ao ICMS, eu já antecipei, né, a tese do STF fala de ICMS, a tese lá do Suprema Corte, a gente está esperando um acordo, mas a tese já é conhecida, aquela frase, né, que o STF definiu qual foi o entendimento, e ele fala de ICMS para devedor contumaz. Mas a lógica por trás de todo o julgamento, mesmo no STJ, era não repassar para o fisco
o imposto que foi cobrado do cliente. Então, eu me preocuparia em grande parte, ou em grande vamos dizer assim, relevância, com o IPI também, o ISS, que estão destacados na nota, e talvez com menos reflexo, mas com perigo ainda, porque a lógica é a mesma, em quaisquer outros tributos que estão destacados na nota, né? Porque a gente tem uma lei já há mais de 20 anos que fala que eu tenho que exigir, a gente vai qualquer padaria, você vai lá, tem do lado do caixa uma plaquinha, carga estimada na tributação e tal, e o cara destaca. Então, se eu estou pagando a conta na padaria e vejo que ele está repassando para o Estado no Simples 5% de PIS/COFINS, em tese, a padaria não pagar PIS/COFINS, o Ministério Público diz, olha, você cobrou do seu cliente que pagou no caixa ali para você repassar PIS/COFINS e não repassou para o Estado. Por que eu vejo isso com menos aplicabilidade do que no ICMS? Porque se for levar a ferro e fogo esse raciocínio, só por ser tributo já tem crime, porque é óbvio que qualquer recolhimento ou qualquer parte do preço da padaria, no exemplo, vai pagar folha, vai pagar um monte de coisa. Se eu não estou repassando, estou tendo essa deslealdade com aquele terceiro que já seria dono do dinheiro. O ponto é, o STF definiu claramente com o ICMS e vejo uma aplicabilidade mais imediata para IPI e ISS que estão na nota, com um perigo, mas não tanta aplicabilidade para os outros tributos que podem até estar indicados na nota. Mas uma questão e aqui a parte tributária tem um detalhe importante, né? Uma questão é quando a anotação no documento de cobrança é uma obrigação tributária, como é no ICMS, no ISS, no IPI, ou quando ela tem uma outra finalidade, como a de informação do público em geral, como é no caso no Simples e outras questões. Acho que a preocupação vai ter uma gradação aí, e o ICMS, com certeza, é o que evidentemente se aplicaria, mas, de novo, vou suspender PIS/COFINS. Ok, eu ia só falar da pergunta D, né? E se o meu cliente não me paga, né? Aqui, toda a linha de raciocínio do STJ-STF foi na linha de que eu não repassei para o governo algo que eu já arrecadei do meu cliente a título de tributo. Agora, eu acho que 99% dos casos, o vencimento do tributo acontece antes de eu receber minha fatura. Não duvido que essa seja uma tese a ser explorada. Se o STF já chegou a dizer que o ICMS não é parte do preço, que não repassar o ICMS é crime, se eu nem recolhi ainda os recursos do meu cliente, e isso é uma situação que hoje em dia vai ser, infelizmente, cada vez mais comum, né? Se eu vou ter inadimplência ou atraso, eu vejo uma linha de defesa aí, né? De que eu não cometi o crime porque eu nem tinha um recurso que eu deixei de passar para o Estado. Mas olha a dificuldade, né, Matheus, dessa criação aí do STF. Você tem razão. Se nós estivéssemos diante de um crime material. Na verdade, o que o Supremo criou é uma contradição em termos. Porque ele falou, né, a gente falou da contumácia e não falou do dolo de se apropriar. Dolo de se apropriar só faz sentido em crime material. Porque se o dolo é de se apropriar, é porque o resultado é importante para o tipo penal, né? Então, onde é que você tem dolo de se apropriar? Na apropriação indébita, de verdade, lá do 68 do Código Penal, né, em que eu pego o laptop emprestado do Matheus e vendo, eu inverto o título, né? Dolo de se apropriar você tem no estelionato, você só tem dolo de se apropriar em crime material. Então, como é que nós vamos conviver com o dolo de se apropriar num crime formal? Essa é a pergunta definitivamente sem resposta, né? Mas, do ponto de vista pragmático, isso vai ter que acomodar a inadimplência, né? Porque se o que está sendo criminalizado no final do dia, esqueça os rótulos, formal, material, esqueça. O que está sendo criminalizado ficar com um pedaço daquilo que o contribuinte pagou, se ele não pagou, aquele pedaço não existe mais, né? Então, o problema, como você bem apontou, é o descasamento temporal das coisas. Você paga o tributo antes dele pagar, né? Mas talvez na competência seguinte você conseguir demonstrar que, ainda que contabilmente, o que você pagou a menor na segunda competência contemplava o seu inadimplemento da competência anterior. É uma briga de foice, mas certamente é uma defesa que tem que ser considerada pelo desenho que o Supremo criou. Eu trouxe aqui, Davi, o slide quando a gente falou das críticas da decisão lá do STJ ainda, porque o item 2 é justamente isso, né? A confusão do crime material com formal. Então você não repassou, mas esse crime não era para você punir
a não arrecadação, né? Seria um crime formal é a quebra de lealdade, né? Mas se eu para olhar a quebra de lealdade eu vou olhar se o recurso já estava em caixa, eu já estou olhando então se a arrecadação aconteceu ou não aconteceu, se eu já tinha o dinheiro para... Então, realmente, de todos os lados, isso é criticável, mas não vamos ficar aqui chorando, né? Porque a gente já sabe que a decisão está aí, a gente vai ter que viver com ela. O que eu ia propor agora, não sei, Davi, se quer colocar alguma consideração final, porque a gente já está chegando perto das 11 horas, e deixar aberto o espaço para quem eventualmente quiser fazer mais um comentário no chat, a gente poder responder. Senão, eu já me antecipo aqui e agradeço todo mundo. Mas, Davi, por favor, se tiver mais algum comentário. Não, das anotações que eu tinha feito aqui, do que eu queria comentar, seja na exposição, seja nas perguntas, eu cobri aqui. Vamos ver quais são as questões que possam ter restado aí. Agradecendo mais uma vez aí ao Matheus, Fernanda, ao Leonardo pelo convite desse evento. E lembrando que eu entregaria presencialmente o livrinho, né, sobre crédito tributário e crime, mas eu vou mandar pelo correio, então, dada aí a questão do Covid. A gente tem agora aqui ainda 27 pessoas online, agradeço a audiência de todo mundo, e já digo, como o Davi antecipou, a gente tem uma obra, né, que a gente vai disponibilizar para todo mundo. Depois o nosso pessoal entra em contato com cada um de vocês para a gente pegar os detalhes, porque a gente, infelizmente, não vai poder entregar em mãos, mas vamos mandar devidamente higienizado para o prazer de todos. Tem uma pergunta que chegou aqui do Eduardo Carvalho. Obrigado, Eduardo. Algum risco criminal de parcelamento de dívida devida por ICMS? Não, porque o parcelamento ele tem efeito penal expresso, né? Que é a suspensão da pretensão punitiva. Sempre lembrando que o contribuinte tem o direito da suspensão da pretensão punitiva do Estado, direito subjetivo, mas ele não tem direito subjetivo a parcelar. A decisão de parcelar é discricionária do ente, né? Mas existindo o programa e o sujeito aderindo, então o efeito penal é imediato e claro. Assim, eu nunca tive problemas forenses com isso. Eu sei que vários dos programas federais tal excluem a possibilidade de parcelar tributo-fonte, né? Esse está tendo tratamento penal de tributo-fonte, mas não é. Então, vocês têm mais experiência de como é que andam esses programas de parcelamento em âmbito de ICMS, mas o risco criminal beira zero, tá? Eu acho que o ponto central é que o parcelamento suspende, né, a questão criminal, e que uma das medidas que muito chamou a atenção de todo mundo nessa crise atual é que as procuradorias estão sendo, acho que, muito mais propensas, né, e ativas em tentar achar um acordo com o contribuinte, a chamada transação tributária. A gente teve no município de São Paulo uma lei disciplinando isso, e a gente teve agora a aprovação da MP, que inclusive ficou famosa por conta da queda do voto de qualidade no CARF, né? Mas a chamada transação tributária, que já tinha vindo lá, acho que em dezembro do ano passado, ganhou mais importância, e a Fernanda, nossa sócia, teve em eventos com a Procuradoria, conversou com os responsáveis, e, para nossa positiva, boa surpresa, eles estão super, vamos dizer assim, engajados, né, em permitir que os contribuintes cheguem a um acordo. Óbvio que a lei traz ali algumas balizas, mas acho que o resultado é a tal da solução razoavelmente boa para ambos os lados, né? A Procuradoria também sabe que é muito custoso um processo de cobrança e tem, na medida onde a lei autoriza, sendo bem permissiva para que um acordo seja alcançado. E isso vai depender de Estado, de ente que está sendo feito acordo, mas, via de regra, eles tentam fazer uma classificação de rating, vamos dizer assim, né? De quão bom contribuinte é o particular ali, para dar mais ou menos desconto, mais ou menos prazo. Mas o parcelamento, sim, é uma via que vai estar sempre, acho que, aberta, desde que o Estado tenha uma lei assim o permitindo, né? Acho que tem situações e situações. A RJ é uma questão que também pode ser um fator importante, etc. Bom, a gente... Diga, Davi. Só lembrando que, pela lei, o efeito penal do parcelamento é até o recebimento da denúncia. Ao contrário do pagamento, que não tem um prazo, né? E tem decisão admitida depois do trânsito em julgado, eu não apostaria nisso a longo prazo, porque no Brasil até o passado é incerto, né? A gente já viu como o mau humor dos julgadores faz com que as teses sejam alteradas muito rapidamente, tá? Eu não apostaria nisso.
Mas, lembrando só, então, do ponto de vista concreto, o parcelamento tem que ser deferido antes do recebimento da denúncia. Tá? Perfeito. Mas eu pergunto, Eduardo, se houver parcelamento posterior ao descumprimento, né? Quem é o administrador que parcelou ou que descumpriu? Quem é acho que quem seria o responsável, né? Quem responde é o administrador que parcelou ou que descumpriu? Ótima pergunta. Então, do ponto de vista criminal, Eduardo, é o autor do fato, né? Não é nem quem parcelou, nem quem descumpriu, é quem tomou a decisão que gerou o inadimplemento tributário do ICMS, tá? Você poderia criativamente mostrar que a empresa, no momento que decidiu descumprir, o fez com a intenção única de prejudicar o antigo administrador, né? Porque tinha caixa, estava solvente e tal, mas eu acho que isso não decola do ponto de vista do judiciário. O autor do crime quer dizer, quem responde criminalmente é quem deu causa ao fato típico. Né? O parcelamento é apenas uma discussão de punibilidade. Tá? Porque aqui fazendo, se eu fosse o advogado do administrador que está hoje na empresa, né? Eles, olha, você nunca assumiu o risco de ter uma perseguição criminal por não pagar um parcelamento. Isso é um problema de antes, né? De quem trouxe o problema para a entidade. Mas é óbvio que isso é muito mais fácil falar do que concreto. Que é a lógica do Davi, né? O fato que a lei diz que é criminoso, o original. Então, ainda, a não ser que ele está só para prejudicá-lo, que jogar de novo, porque a lei não, como crime, deu o pagamento do pagamento, né? Aliás, a pergunta que vem dentro dessa do Eduardo talvez seja o seguinte: a tese do ICMS vale para não pagamento de parcelamento? Se for um não pagamento de parcelamento de ICMS, não duvido que possa ser aplicável, porque esse parcelamento de ICMS foi um imposto que foi no passado cobrado de um cliente, foi destacado a nota, não foi repassado, e se hoje eu sou um devedor contumaz e pago em dia os meus impostos, mas paro de pagar um parcelamento, eu não duvido que o Ministério Público queira ir atrás do contribuinte com a mesma tese de que, olha, assim como vale para o ICMS normal, o ICMS parcelado é ICMS no final do dia, então a tese se aplicaria. Não estava explícita a sua pergunta aqui, Eduardo, mas acho que faz sentido pensar que o parcelamento pode também levar a essa situação de tipificação de apropriação indébita, se eu tiver nos limites do STF de não estar numa situação de penúria e ser devedor contumaz, né? Gente, se alguém tiver mais alguma pergunta, a gente está à disposição, mas eu acho que até pelo horário, a gente já pode agradecer. Vou deixar aqui para vocês na tela os nossos contatos. Agradeço, Davi, de novo pela parceria e pelo seu tempo. Sempre ótimo ter você com a gente e tornar um tema tão denso, assim, tão fácil e tão prático. A gente vai mandar para todos que hoje estão aqui um e-mail com esse material e entrar em contato para falar sobre a entrega das obras, mas também já peço para vocês, quando tiverem tempo, por favor, vocês vão receber um link, uma pesquisa de opinião, fiquem à vontade, nos ajudem a melhorar. Bom dia para todo mundo. Davi, muito obrigado de novo e agradeço a audiência de todos. Eu que agradeço e fiquem bem, fiquem em casa, mantenham-se saudáveis aí. Obrigado, gente. Só o último recado, isso vai estar depois no YouTube também e vocês podem seguir as nossas páginas, tanto do TSC quanto do Bonicasso no LinkedIn, para ficar sabendo de outros eventos e novidades. Obrigado, gente. E um bom dia a todos. Obrigado a todos e todas.